nós vou começar falando sobre quem foi realmente Dom Pedro I. Para começar esse tema, eu vou ler um trecho aqui, né, do prefácio do livro O Movimento da Independência. Vou até mostrar aqui, que eu acho que é interessante. O livro é do Oliveira Lima, mas o prefácio é do Evaldo Cabral de Melo. Escreveu o prefácio décadas depois, né? Primeiro parágrafo desse prefácio, né, para a gente ter uma ideia de como o Dom Pedro I é tratado aí, pelo menos por uma parte dos historiadores brasileiros. Ele diz o seguinte: os brasileiros sentiram-se sempre pouco confortáveis com a maneira pela qual seu país nasceu para a vida autônoma. Para um povo com um gosto tão agudo da cenografia, ela tinha de parecer frustrante, embora não chegasse a ser aquela independência recebida pelo correio, do comentário sarcástico de falecimento do presidente venezuelano em momento de irritação com a nossa política externa. O fato é, acho que esse é o ponto importante, o fato é que não produziu figuras ou episódios exaltantes, como Bolívar ou Simão ou San Martín, Ayacucho e a travessia dos Andes. Em seu lugar, tivemos um playboy cheio de rompantes, mais interessado pelos segredos de alcova, se é que ela ainda os tinha para ele, do que pelos de Estado. E um paulista soturno, escanecido no serviço da coroa, bem representativo da competência, mas também da cautela, raiando em tacanhice da antiga burocracia régia. Então, uma opinião aqui do Evaldo Cabral de Melo. Henrique, você tem, para a gente passar para o Rui, você tem um complemento também de outras desse tipo, né? É engraçado que, se for se basear no Evaldo Cabral de Melo e outros historiadores também, eu prefiro mudar de nacionalidade, virar, não sei, angolano, haitiano, porque não dá para recuperar nada da nossa história. Mas, enfim, nem nisso o pessoal de hoje em dia é original, né? Você tem já há um tempo o pessoal que ataca a nossa história. Para o Manuel Bonfim, que escreveu um livro Brasil Nação, ele é até mais incisivo. Ele fala o seguinte: o filho de Carlota Joaquina não tinha nem a coragem, nem o talento necessário para o inteiro efeito da maquinação que urdia. Houvesse nele qualquer valor de estadista, e teria construído um Estado forte e eficaz, pois que se fez o chefe de um povo na sua crise de juventude e de liberdade. Em vez disso, Pedro I foi o tampo sobre o Brasil que se erguia. Foi apenas um Bragança. Faltava-lhe tudo que distingue um estadista heróico de um simples aventureiro velhaco. Nesse livro ele continua aí atacando não só Pedro I, como Dom João VI, Dom Pedro II. Para ele, o bragancismo, né, os braganças, foram uma peste que assolou o Brasil e nada disso a gente pode saudar e salvar para nossa história. O que você acha disso, desses ataques aí, no mínimo virulentos aí, contra a figura do Dom Pedro e contra a história do Brasil? É interessante porque, na realidade, eles são o contrário daquilo que aconteceu. É espantoso porque essas pessoas são tidas como historiadores profissionais, né? Na realidade, não se trata disso. Eles não atuam. Se eles efetivamente são historiadores profissionais, a gente teria que ver a qualidade do que eles escreveram até hoje. Eles atuam muito mais como propagandistas de uma determinada ideia. E o tipo de propagandista que a gente costuma encontrar em campanhas eleitorais, né? Onde a realidade desaparece e aparece aí apenas a propaganda favorável ou desfavorável num determinado sentido. Eu acho que a primeira coisa que a gente teria que fazer aqui é fazer um pouco a exposição de quem foi efetivamente o homem, né, que foi o fundador da nação brasileira, porque é disso que se trata, né? O que eles estão dizendo é que a fundação do Brasil foi uma coisa lamentável, que em outros lugares, aqui aparece já uma coisa que vai se popularizar no meio desses historiadores, principalmente de esquerda, aparece já a comparação com os países vizinhos, né? Então, por exemplo, no Brasil não teve Bolívar,
O Brasil não teve San Martín, não teve, não sei, guerras sangrentas, como eu vi recentemente um jornal de esquerda falar, como se você ter uma guerra sangrenta fosse um requisito para você ter um país melhor, né? Uma coisa também absurda, se a gente for pensar bem, né? É óbvio que em determinadas situações a guerra sangrenta vai acontecer, mas não quer dizer que seja uma coisa boa, né? Veja-se, por exemplo, a Revolução Russa, onde 3 anos de guerra civil praticamente impediram, né, o desenvolvimento do regime socialista. As pessoas não param para pensar no conjunto da coisa. Eles pegam uma frase e por aí eles vão. Na verdade, tudo isso aí é falso. É uma falsificação histórica, a gente deve dizer abertamente, né? Não é porque as pessoas estão aí, pessoas que têm um determinado status, né, são elogiadas por outras pessoas, que não vão deixar de falar aquilo que é a realidade, né? Essa questão, por exemplo, de que Dom Pedro era um playboy. É absurdo isso daí. Nos comentários mais gentis que falaram dele, né? Porque falaram coisa bem pior. Falaram coisa bem pior, né? Veja só, vamos pegar rapidamente, vamos questionar, né? Depois apresentar um perfil de Dom Pedro I, que foi o fundador do Estado Nacional Brasileiro. O playboy, ele proclamou a independência do Brasil com 24 anos de idade, né? Normalmente, quando você pensa num playboy, é uma pessoa fútil, uma pessoa que está aí, sei lá, é um milionário, né? Então ele compra carros ultramodernos, sai por aí com os carros, vive com as mulheres, vive em festas, etc. e tal. Dandy moderno, né? Dandy é uma figura melhor do que o playboy, na realidade, né? O dandy não é uma... O microfone que tá pegando, só falando que tá pegando na barba. Aí, acho que... Aí. O dandy, em geral, ele é uma pessoa com gosto sofisticado e tal, que contraria a multidão dos bem-pensantes, né? Então ele exagera na sofisticação de uma série de coisas, inclusive no vestimento, etc. e tal. O playboy não. O playboy é um filhinho de papai, milionário, que joga o dinheiro fora. Esse é um playboy, que vive de prazeres, né? Então um dia ele está num iate com uma turma lá de milionários, mulheres, etc. e tal. Outro dia ele está praticando algum esporte, outro dia ele está... Uma pessoa que não faz nada da vida, um parasita. Bom, o playboy, no caso, foi imperador do Brasil, que ele comandou, né, pessoalmente a independência com 24 anos de idade. Ele derrotou, né, as forças portuguesas. Ele foi o comandante militar da derrota das forças portuguesas no Brasil, né? Segundo o Evaldo de Melo, Cabral de Melo, né? Está sujando o nome de um grande poeta aí que nós temos, né? Segundo ele, no Brasil não aconteceu nada, né? Quer dizer, não houve, por exemplo, enfrentamento com as tropas portuguesas e a expulsão das tropas portuguesas do Rio de Janeiro. Não houve, né, mais de um ano de guerra contra os portugueses no Nordeste e no Norte do país, do que o organizador e o comandante dessa guerra foi Dom Pedro I, com 24 anos de idade, 24 a 25, né? Ele enfrentou uma série de crises políticas, né? Ele primeiro convocou uma Assembleia Nacional Constituinte, depois ele dissolveu essa Assembleia Constituinte, convocou uma outra, a qual ele apresentou uma Constituição, e em 1931, né, em meio a uma grande crise política brasileira, ele vai para Portugal, organiza, né, o exército, um exército revolucionário, invade Portugal numa guerra muito difícil, né? Quem conhece a história do mundo
ou pelo menos a história de Portugal e do Brasil, sabe que uma das grandes epopeias do Portugal moderno é o cerco do Porto, onde as pessoas chegaram a comer até rato. Para um playboy não parece um cenário muito adequado, né? E todas as testemunhas oculares falam que Dom Pedro passava o dia nas trincheiras, animando o pessoal, organizando a defesa, até que finalmente eles conseguiram virar o jogo e tomar o poder em Portugal, restabelecer o governo constitucional contra o absolutismo, né? Ele recolocou a filha dele no trono como monarca constitucional e morreu aos 36 anos de idade. Para um playboy é uma carreira um tanto quanto, né? A gente vê pela carreira, assim, não estou falando assim, estou fazendo um esboço de 3 minutos aqui da carreira de Dom Pedro I. Não tem nada a ver com esse negócio do playboy. Ele não teria fugido, porque, segundo Manuel Bonfim, né, por isso mesmo, que ele é ele foi pintado como um tipo cavalheiresco, mas na verdade é um típico bem, como é que fala? Tipo acabado de Bragança, né, segundo ele, da família Bragança, que é tirano, pérfido, e aí, por isso mesmo ele teria fugido para Portugal e saída do Brasil. Não aguentou o tranco aqui. Era um problema de DNA. Segundo o nosso... Não é estranha essa avaliação do DNA, porque o Manuel Bonfim é historiador do final do século passado, final do século XIX, começo do século XX, né? Onde essas teorias que hoje ninguém mais leva a sério, né, sobre a hereditariedade eram muito comuns, mas elas foram totalmente descartadas. Não tem nada a ver. Primeiro que ele não era parecido com o pai, né? Apesar dos dois serem políticos bastante habilidosos, numa situação de grande crise, ele era uma pessoa arrojada, né? O Dom Pedro I é conhecido na história como o rei soldado. Ele foi um militar, né? Ele combateu a vida toda, e como o rei cavaleiro, quer dizer, a figura de Dom Pedro I, né, típica, é um homem montado a cavalo, né, que é como ele aparece, né, no famoso quadro do Pedro Américo, que hoje em dia também está muito combatido, né? Ele aparece montado a cavalo, que era uma coisa típica dele. Então, quer dizer, tudo isso daí não faz o menor sentido, né? Por exemplo, ele seria, segundo o Manuel Bonfim, um autoritário, né? Mas se ele era um autoritário, por que é que ele, quando ele é aclamado imperador, ele convoca uma Assembleia Constituinte? Não é uma coisa de gente autoritária, né? Eu vou explicar também a importância desse fato logo em seguida aqui. Ele dissolve a Constituinte, que muita gente considerou como um gesto autoritário. Não é assim também. Mas ele, em seguida, convoca outra Constituinte, né? No ato de dissolução, ele já convoca outra Constituinte. Quer dizer, deputados são eleitos, etc. e tal. Ele foi a pessoa, né, que pela primeira vez, efetivamente, deu a Portugal uma Constituição. Ele combateu o absolutismo do irmão dele, numa guerra civil muito difícil. Ele terá feito isso aí por sede de poder, mas ele nunca tomou o poder em Portugal, né? Falaram para ele que ele devia assumir o poder. Ele finalmente era herdeiro dos reis de Portugal, mais do que o irmão dele tinha direito à coroa. Poderia ter ficado com 2 coroas, né? Poderia ter ficado, inclusive, com 2 coroas. Ele abriu mão da coroa em favor da filha. Sedento de poder é o melhor cenário. 2 coroas. Quer dizer, essas coisas aqui que nós estamos tratando, isso aqui não tem o menor fundamento na realidade. É uma concatenação ideológica. No caso do Evaldo Cabral de Melo, é uma coisa até uma coisa baixa, né? Não é uma coisa, não tem nenhuma elevação intelectual. Falar que o fundador do país era um playboy, né?
todo mundo perguntaria, mas por que ele fundou um país se ele era o playboy? Então, quer dizer, vamos deixar nesse ponto, né? Só mostrar a incoerência da coisa. Vamos nos deter um minutinho na figura de Dom Pedro I, localizando ela no tempo e no espaço. Porque se você tira as pessoas do tempo e do espaço, a coisa fica muito difícil de entender. Por exemplo, eu já vi a seguinte avaliação de Napoleão Bonaparte, que não é incomum. Tem muita gente que pensa assim. Era um sanguinário, né, que promoveu guerras por todos os lados e devastou países, etc, etc. Esse é um Napoleão Bonaparte que existe fora da história. Dentro da história, a situação é outra, totalmente diferente. Napoleão Bonaparte foi o homem que levou a Revolução Francesa na ponta da baioneta para o conjunto da Europa. Estendeu essa revolução para o conjunto da Europa, né? Quer dizer, nós temos aqui um vício muito comum, né, que é tratar da pessoa abstratamente, né? Então, vamos começar pelo ambiente político da época. O que estava acontecendo no mundo nessa época? Que é muito importante para ver quais eram as inclinações de Dom Pedro I. Napoleão Bonaparte foi derrotado na Rússia em 1812, 10 anos antes da independência brasileira. Essa derrota, né, que muita gente achava que era a libertação dos povos contra Napoleão, que havia se transformado efetivamente no final da vida dele num ditador, né, contra, né, as tendências à libertação e à mobilização popular, caso da Espanha, onde houve uma enorme revolução contra ele, ela não levou à libertação de povo nenhum. Ela levou ao Tratado de Viena, comandado pela Áustria, que na época, depois da Rússia, era o estado mais reacionário que existia no mundo. Então, a derrota de Napoleão levou a um movimento, né, de restauração, levou a um refluxo das forças revolucionárias e um movimento de restauração. Quer dizer, nós temos que localizar a independência do Brasil no marco desse período, em geral, reacionário. Não de um período efetivamente revolucionário. A tendência de todos os governantes era a direita. Nós vamos ter aí, por exemplo, na Inglaterra, uma série de governos direitistas do Partido Conservador. Na Áustria, nem falar, né? É o período em que domina o chanceler Metternich, um homem ultra-reacionário, que comandava toda a Europa. Na Rússia também, depois da morte do czar que derrotou Napoleão, vem também um período de reação muito profundo, né? Esse período de reação vai levar até ao estabelecimento de uma tentativa de monarquia absolutista na própria França, com Carlos X. Primeiro vem Luís XVIII, que é uma restauração conservadora, direitista, contra-revolucionária, mas ele, né, procura manobrar com a situação. Mas à medida que o tempo vai passando, o regime vai ficando cada vez mais direitista. Então, nós vamos ver aí que nesse período o absolutismo vai se impor em Portugal, vai se impor na Espanha, vai se impor na França, se impõe na Áustria, a Áustria domina a Itália, a Alemanha nem precisa falar, porque a Alemanha não tinha um papel independente, mas também as forças reacionárias se impõem aí, na Rússia, em todo mundo, você tem uma reação muito forte, né, da nobreza, das monarquias e tudo mais, né? Isso vai começar a cair, né, essa situação vai começar a cair
em 1830 com a Revolução Francesa, que leva Luís Filipe, o rei cidadão, ou conhecido como rei burguês, ou como dizia Marx, o cérebro de toucinho, né, da França. Mas só em 1830 que vai haver esse movimento, né? Nesse período, nós temos aí uma crise revolucionária que é curta e rapidamente se desfaz, tanto em Portugal como na Espanha, né? Nós temos a Revolução do Porto em 1820. Né? Mas essa Revolução do Porto ela não vai muito além e ela é um caso também especial. Por quê? Porque a Revolução se dá porque a burguesia portuguesa queria restabelecer o status colonial do Brasil. Tudo bem, é uma revolução, é um movimento, mas digamos assim, é um movimento efêmero, não é a tendência do tempo. Por que eu acho importante a gente colocar todo esse panorama? Porque aqui você tem um príncipe de sangue, né? Um herdeiro de uma das famílias mais importantes de Portugal, que vem da Idade Média, os Bragança. Né? Dom Pedro, por exemplo, quando ele abandona a coroa brasileira, quando ele renuncia à coroa brasileira, ele vai ser conhecido como o Duque de Bragança. Quer dizer, é um figurão. Né? Em Portugal, era a principal família aristocrática de Portugal. O natural desse príncipe, se ele fosse, como diz o Manuel Bonfim, um autoritário, etc. e tal, ele já era casado com uma princesa austríaca. Seria se aliar com Metternich, né, e se transformar num dos pilares da reação europeia. Não é uma coisa mais ou menos óbvia? Quer dizer, o que ele faz está totalmente em contraste com a realidade da época dele. Quem é a figura típica da época, autoritário, etc. e tal, é o irmão, Dom Miguel. Né? O príncipe constitucional era uma abominação para os poderes constituídos da época. Uma abominação tanto maior quanto que ele era um príncipe. Então, fala assim, tudo bem, né? Se vem um Simão Bolívar aí que é um plebeu, e quer uma república, e quer não sei o quê, quer comandar uma revolução, até certo, é ruim, mas para os absolutistas é ruim, mas ele é um plebeu. Agora você não, você, né, é o príncipe herdeiro de uma das principais famílias aristocráticas europeias. Então, ninguém considera esse problema. Que ele estava em contradição com tudo o que estava acontecendo no mundo. A coisa mais fácil do mundo seria para ele ser um absolutista. Ele largava o Brasil, né? Ele iria para Portugal, nada de independência. Para que a independência do Brasil? O que é que uma direita vai ganhar com a independência do Brasil? Nada. Vai embora, né? Vai para Portugal e se transforma no rei de Portugal e governa autoritariamente. E procura, inclusive, recolonizar o Brasil. Ele ia enfrentar resistência no Brasil para uma recolonização? Ele iria. Mas ele iria enfrentar muito menos resistência do que os portugueses enfrentaram com ele no comando da independência nacional. Né? Então, o primeiro dado que eu acho importante a gente discutir é esse daí, o quadro político. Porque o homem abstrato ele não existe, de fato. Né? O que existe é o homem concreto. O homem concreto tem que ser colocado num cenário. Ele tem que ser colocado em relação com a época dele. Tem que falar do Congresso de Viena. Tem que falar da era, né, de Metternich sobre a Europa. Tem que falar de tudo isso. Quer dizer, ele estava totalmente em contradição com isso. O que mostra que a alegação de que ele era um autoritário era totalmente falsa.